Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Corrida Perfeita. Eu sou o Thiago Souza, um dos fundadores do Corrida Perfeita. Estou aqui com um convidado muito especial do ecossistema de corrida no Brasil, né, que é o Daniel Krutman, CEO da Ticket Sports, a maior tiqueteira plataforma de inscrições de corrida de rua no Brasil. Não só corridas, né, mas também outros eventos esportivos, né, triatlo, natação, tudo que envolve corrida, as empresas organizadoras podem fazer inscrição lá. A gente está aqui hoje para falar não só sobre inscrições de corrida do ponto de vista da plataforma do Daniel, ele também já foi organizador de prova. A gente está aqui para falar de uns assuntos que estão polemizando muito aí no mercado da corrida de rua, né? Inscrição, valor de inscrição está muito caro, não está? O que as provas estão entregando? As provas estão só querendo lucro, enfim, vamos surfar um pouco nessa onda desses assuntos com quem entende, com quem está próximo dos organizadores e com quem já foi organizador também. E alguns recados iniciais para você. Primeiro, se você não é inscrito no nosso canal ou no nosso podcast no Spotify, faça sua inscrição agora para receber sempre as notificações dos próximos episódios, dos conteúdos de extrema qualidade que a gente busca trazer aqui para você, tudo bem? E esse episódio também lembrando que ele é apoiado pelo Clube Corrida Perfeita, que é o nosso serviço de treinamento. Corrida Perfeita vai muito além do conteúdo, se você não sabe, e tem uma plataforma de treino para orientar toda a sua jornada de forma completa na corrida, passando desde as orientações técnicas, pelos exercícios de força, chegando nos planos de treino customizado para a sua realidade e para a sua necessidade. Se quiser conhecer, acesse corridaperfeita.com ou o link que vai estar na descrição do episódio também. E por último, último recado, nós temos esse episódio hoje apoiado pela Lupo Sport, que lançou recentemente a meia do corredor, a meia que a gente já viu em outros vídeos aí, se você já conferiu, né, em outros vídeos nós testamos e aprovamos um material incrível que eles entregaram. E essa aqui é um presente para o Daniel, já abrindo aqui para ele se apresentar e ficar o presentinho da Lupo aqui para ele, da meia do corredor para você. Eu posso abrir? Claro. É sua agora, você faz o que você quiser com ela, você passa até um café se você quiser. Imagina, eu vou fazer meus esportes com ela. Você sabe que agora eu tô o rei do Pilates, né? Ah, é? E a corrida, como é que tá na sua vida? A corrida, ela virou uma caminhada, por enquanto. Estamos retomando aos poucos algumas questõezinhas aí de saúde para contornar e que serão contornadas, e aí a corrida volta. Mas eu tenho sido um pilateiro exemplar, e meia é importante no Pilates. Tem vários exercícios lá que você exatamente, precisa, né? Precisa de uma meia boa. E essa meia aí, tanto Olha, você boa, corrida, né, cara? Não, essa principalmente é a que eu mais gosto. Ela tem uma compressão na medida certa, ela entrega muito conforto. Exato, ela não parece ser aquela, tipo, ela não fica sintética, sabe? Aquela assim também, muito de plástico. Tem umas meias que você põe e parece que tipo, você tá colocando um saco de plástico no pé. A gente testou muito antes de fechar até a parceria com a Lupo, e assim, foi uma das parcerias mais incríveis que a gente fechou aqui no Corrida Perfeita de publicidade, né? Pelo material realmente que eles entregam. Eu estou viciado nessa meia, eu só uso ela agora. Adorei. Indicando para todo mundo, e assim, custo-benefício também, produto nacional, né? Acho que até um orgulho pra gente, uma marca como a Lupo Centenária no Brasil, fazendo produtos específicos para corredores. Eu estou até usando camiseta deles, short, tive a oportunidade de experimentar, já tinha visto muita gente falando. De corrida, short, né? Short de compressão. E aí, o Andrei correu a Maratona do Rio com o short deles, adorou. É? E eu estou usando também, eu gostei muito. Já tinha muito corredor que me falava do material deles para esporte, que é Lupo Esporte o segmento, né? Dentro do grupo Lupo. Eu usava para outro tipo de esporte que chama dormir. Para dormir, eu sempre frio usei agora de julho, né? De Lupo. Assim, de cima a baixo. Sim, tem muito pijama, né? Exato, eu gosto de pessoal esporte incrível também. Show de bola. Mas vamos lá, cara, fala um pouquinho sobre você, como começou sua vida na organização de corrida, depois na Ticket. Eu que agradeço a sua presença aqui em Brasília hoje com a gente. Sou um fã do Corrida Perfeita, do trabalho que vocês fazem da Abrangência, que tem esse canal e essa plataforma. Não sei se é assim que vocês chamam ou não, mas... A gente está chamando mais de hub, né? De hub. Buscando absorver várias frentes aí também dentro da orientação para o corredor. Mas a maneira que vocês promovem o esporte, democratizam essa brincadeira, é muito admirável e talvez seja um dos cases mais bem-sucedidos conectados ao digital que a gente tem no Brasil. Então, saiba para mim que é uma honra muito grande conversar com você, ser amigo e ser um admirador do Corrida Perfeita. Bom, hoje eu estou Ticket Sports, que é a maior tiqueteira de eventos esportivos da América Latina. Estou falando América Latina porque a gente já está muito bem posicionado no Uruguai e, por incrível que pareça, muito bem posicionado na Venezuela. Venezuela tem corrida. Apesar da crise econômica, né? Apesar de toda a complicação que é a entrada de dinheiro, tá? A gente tem um outro modelo com eles e tentando também ir para outros espaços
tanto na América Latina quanto na Europa. E esse ano é um ano de mais crescimento, né? O ano passado a gente viu um crescimento aproximado de 45% em novos corredores, foi um número incrível. Esse ano, até junho, a gente fechou o semestre com 31% de novos corredores na base, o que também é incrível, né? Então, é um mercado que está escalando, que está crescendo com muita consistência ano após ano, e isso é devido a um monte de fatores que depois a gente pode discorrer na nossa conversa, mas é com muito orgulho que eu digo que esse ano a gente vai vender 2,5 milhões de inscrições, para provavelmente mais de 4 mil eventos no Brasil inteiro. Se você entrar lá agora no calendário do Ticket Sports, deve ter cerca de 1.000 eventos diferentes. Ativos, você vai achar com inscrição aberta agora. Ativos com inscrição aberta. Você vai achar um evento para você com o seu número perto da sua casa ou longe da sua casa, porque tem gente que adora viajar para correr. Sim. Então, é nesse lugar que estou agora, apesar também de ser um advisor de empresas, né? Agora um investidor também, um futurista, um estudante desse nosso mercado do esporte como um todo e dessa prática humana. Isso é legal, cara. A gente principalmente promover o movimento, a corrida como estilo de vida, né? E todo esse ecossistema que a gente tem, seja nós, assessorias esportivas, outras plataformas, vocês com inscrição, organizadores de prova, todo mundo tá com esse mesmo fim, né? Que é promover saúde por meio da prática esportiva. Bacana. E da tua história de organizador? Você foi organizador também? Me contou antes de vir para cá. Fala um pouquinho sobre isso. Eu fui organizador de 2012 a 2016 numa empresa chamada Iguana Esportes. Lá com o Paulo. Com o Paulo e com a Eli. Você foi sócio também deles? Eu não cheguei a ser sócio, foi uma espécie de head de marketing. Foi uma experiência que me deu a base toda para eu chegar no Ticket Sports e conseguir performar melhor. Lá a gente viveu uma crise de patrocínios entre 2012 e 2013. O que era um boom, o que tinha muitas marcas investindo, passou a ser uma dificuldade de captar patrocínio. Foi uma época que estancou a crise também no Brasil, né? Teve a crise imobiliária nos Estados Unidos, aí depois descambou para cá, em 2013 principalmente. Dólar subindo e tal, as marcas todas tirando dinheiro, e a gente teve que aprender a ganhar dinheiro e a pagar os eventos com inscrição. E eu estava nesse momento, nesse lugar, com esse desafio, lógico que junto muito com o apoio da Eli e do Paulo, né, que foram, assim, são os empreendedores da Iguana, são líderes desse mercado desde sempre. Mas ali eu aprendi a desenvolver inscrições. Eu entendi como ganhar dinheiro com inscrições, né? Então, para raiva de muitos, por exemplo, nós fomos uma das primeiras empresas a implementar a política de lotes nos eventos, né? Na minha opinião, é legal, porque você consegue, ao invés de ter um ticket maior para todo mundo, você consegue ter uma viabilidade maior para quem compra antes e depois, lá no fim das vendas, você está vendendo mais caro para recuperar essa... E planejar melhor o evento também, né? Além de tudo. E prestigiar lotes, quem está dando atenção ao seu evento logo de cara, né? É lógico. A lógica dos lotes é super simples, assim. Quanto mais gente compra no começo, mais gente compra no meio e mais gente compra no fim. Foi essa a ideia que a gente teve lá na hora. Que era o sistema de entretenimento, já usava há muito tempo, né? O serviço de entretenimento. Lógico, shows já usavam há muito tempo. Tinha um tabu. Sempre as coisas, quando chegam na corrida ou no triatlon ou nos esportes endurance, na bike, elas chegam depois do segmento de entretenimento como um todo. Uma tradição que isso aconteça. E não foi diferente, né? A gente buscou referência, a gente bebeu em outras águas e começou a multiplicar um pouco a receita para os eventos conseguirem existir, porque antes eles eram baseados todos em patrocínio.
Show. Em cima dessa sua fala sobre patrocínio, vamos logo aqui a um primeiro ponto que eu acho que é curiosidade de muita gente. Vamos só nas polêmicas? Vamos principalmente começar na polêmica, Então mas vamos enfim, na só linha na de polêmica. patrocínio, especificamente, que a gente puxa gancho para outras coisas. Bora. No geral, eu sei que tem vários modelos financeiros para se viabilizar uma corrida, né? Dependendo do porte, enfim, de onde ela é feita e tudo mais. Mas no geral, a prova para se viabilizar, ela precisa de patrocínio? É difícil para um organizador hoje fazer uma prova de média a grande só com o valor da inscrição? Como é que a gente pode apresentar esse cenário para o corredor que está nos ouvindo? Olha, pela minha experiência e pelo que eu converso com esses muitos organizadores, hoje a gente tem um pouco mais de 1.000 clientes organizadores, Você fala ativos, fazendo prova todos os fazendo anos. prova todos os anos, exatamente. Não é aquele que veio uma vez, aventureiro, depois sumiu. Não, tem até uma mortalidade gigantesca de empresas organizadores. A gente fez esse levantamento, só fazer um parênteses à antes de vontade. responder a pergunta. Desde que a gente começou até hoje, cerca de 40% das empresas que nós atendíamos morreram. Não existem mais. Foram negócios que faliram, Caramba. empreendimentos que faliram. Então, para você ver como é difícil, Não. é um Não. negócio que parece fácil de fora e na hora que você entra, você toma porrada no Já, financeiro. abrindo outro parênteses aqui, eu conhecendo já a fundo, já tive propostas para participar de organização de eventos. Cara, é um negócio que hoje estou fora. É muito trabalho para um retorno que eu acho que não é proporcional pelo que eu vejo, né? Claro, tem muitos contextos e tudo mais, mas é difícil. Eu tiro o chapéu, eu vejo todo mundo reclamando de valor de inscrição, etc e tal, mas conhecendo o que eu conheço, eu tiro o chapéu para quem faz prova no Brasil hoje. Tem que ser muito apaixonado, né? Tem que ter uma gana muito grande de deixar um legado social, tem que estar muito conectado assim com com outros assim, e não muito com o negócio. Exatamente. Não desmerecendo a cultura, mas, por exemplo, na minha análise, é muito mais fácil fazer um show, por exemplo, né? Um evento cultural, do que fazer uma corrida, que você tem ativações ali para as milhares de pessoas que estão ali específicas e que entrega muito mais para a sociedade, na minha visão, enquanto saúde, né, mental, emocional, e o cara escolhe fazer corrida, e não escolhe lá fazer um show que, em tese, seria mais fácil. O show, ele tem um tipo de experiência mais binária, assim, na minha opinião, né? É o show. Enche todo mundo lá Todo dentro, mundo cara, entra, tal, acabou. tem um palco, tem que estar super bem feito, etc, Na etc. corrida, se são 5 A mil pessoas, são corrida 5 tem mil muita artistas. complexidade. São 5 mil artistas na Exatamente. prova. Você matou. Querendo sua medalha, querendo seu número Quando de peito, você- sua foto. Quando você coloca como protagonista o participante, a brincadeira muda. São 5 mil experiências individuais. Né? Exato. Então vamos voltar agora. E aí, respondendo a sua pergunta, pegando o gancho dessa dificuldade que é conduzir um evento, a dificuldade ela se reflete também em termos de negócios. Né? Acho que tem vários fatores. Tá? Primeiro, a dificuldade de conseguir patrocínio. Né? Isso é um ponto. Então, não é que não se paga um evento só com inscrição. Eu falei alguns podcasts atrás que não se paga evento só com inscrição. Assim, não dá para ser tão taxativo. Né? Um contexto médio. Num contexto médio, não se paga. E uma coisa que eu garanto é que não é um bom negócio o negócio de fazer um evento esportivo só com inscrição. Isso sim. Isso sem a menor sombra de dúvida. A grana está no patrocínio. E hoje, 90%, 95% dos eventos não tem acesso Não a tem esse patrocínio. dinheiro. Você tem esse número. Tem muito pouco acesso a esse dinheiro. São muito patrocínio, regionais. inclusive verba pública, inclusive, de lei de incentivo. Inclusive verba pública. Ou seja, é zero, é na raça mesmo, ali com na inscrição. E até nesse ponto que os organizadores vão se complicando, sabe? Assim, do tipo, a gente vê muito vendendo almoço para comprar janta, por exemplo. Então tá fazendo um evento para pagar o evento anterior, ou o próximo evento já abriu um evento depois para poder pagar o evento que vai acontecer antes, e assim vai, e assim vai, e assim vai. De repente cria uma bola de neve e dança numa dessa. Então, o que eu posso responder não é nem que sim, nem que não. É que, na média, você usar apenas o dinheiro da inscrição para ter um negócio é um mau negócio. Né? É um negócio que não prospera, não contrata, não investe, tem data de validade, e é sobre isso que a gente luta contra. Entendi. E aí, já em cima disso,
O pessoal está falando muito hoje, né? As inscrições subiram muito. Tivemos inflação recentemente também, nos últimos anos aí pós-pandemia também, trazendo muito impacto não só nesse mercado, mas em todos. E naturalmente a gente saiu de um cenário pré-pandemia que as inscrições eram um valor e agora tem outro e que segue subindo, acompanhando a inflação, né? No geral, a gente pode dizer, até dentro do que você consegue trazer de custos para um evento médio ou grande, se tanto se fala, as inscrições estão caras e acho que as pessoas comparam muito uma prova com outra que não tem nada a ver, né, que são contextos diferentes. Às vezes ele faz uma prova na cidade dele que é, sei lá, R$90, R$100 lá por N motivos, subsídio que seja, porque é uma prova simples de executar, e vai para outra que é tanto. Iguana que você conhece, acho que é um ticket alto. É um ticket alto de uma grande organizadora que faz excelentes eventos. Vamos trabalhar a Iguana como uma referência, né? O que tem de custo para fazer uma prova como da Iguana, o Circuito Cities, outras que eles tantos fazem aí principalmente São Paulo hoje, está mais focado em São Paulo, que leva a ter que ser cobrado esses valores que se cobram hoje, falando principalmente das grandes organizadoras. É caro ou não é? Acho que você já fez uma defesa boa aí pra gente na própria pergunta. O que é importante dizer aqui é que preço é algo relativo. Né? Sim. O preço é para cada pessoa. Não existe um jeito absoluto de dizer se uma coisa é cara ou barata. É cara ou barata em relação ao quê? Nós recentemente tiramos o ticket médio dos nossos eventos, né, que acho que é uma boa parcela dos eventos no Brasil, e deu R$134. É isso, esse é o preço médio dos eventos no Brasil. Né? Então, R$134 é mais ou menos o preço. Lógico, se você olhar um evento de 300 e não couber no seu bolso, você vai falar, tá caro. Tá caro. E tá caro para você. Não é que está caro para o mundo. Né? Você provavelmente se acha um elemento importante nesse mercado, porque está correndo há muito tempo, porque gosta daquela experiência, porque estava muito afim, porque seus amigos vão, porque sua assessoria vai. E isso impacta um discurso que a gente tem visto, que é essa sensação, essa tentativa, né? Principalmente dentro de rede social, que amplifica muito o discurso. Se você conversa com as pessoas, é bem diferente. Não é. Mas essa tentativa de atribuir uma certa ganância aos organizadores de prova. Que só querem lucro, né? Exato. Então tem esse discurso. Vocês, na média, é um esporte democrático. Existe, né? Pelo número que você trouxe, foi 50%? Quebraram? 40%. Quase 50%. Então, assim, isso já bota por terra, né, esse discurso de que tá tendo esse lucro exorbitante. Exato. Aí, né? Que eu conheço desse mercado, eu sei que não tá tendo. Eu queria que alguém me apresentasse dados um dia, né? Alguém que defenda esse discurso me apresentasse algum dado específico. São dados muito inespecíficos, é muita choradeira em rede social, é muito grito em rede social, e é lógico que se respeita muito o que se fala nas redes sociais, porque tem um potencial de alcance grande, forma opinião, todo mundo é um micro-influenciador, os organizadores não querem ser associados a algo de mercenário, algo ganancioso, algo com uma ambição desmedida. É lógico que precisa ganhar dinheiro, tem experiências cada vez mais premium, cada vez mais com um ticket alto que você não pode chegar. O Ironman, por exemplo, que aqui tem vários troféus, cada um com o seu, parabéns. Mas o Iron tem um ticket muito mais alto, de alguns R$1.000, de R$3.000 para cima. Né? E quem faz não reclama. Acho que talvez pela percepção de valor, porque sabe que é assim no mundo inteiro, e não questiona se está barato ou caro, até pela necessidade social de... Os números não mentem, né? Tem gente reclamando, mas as inscrições estão esgotando, então tem público para isso, né? Então, eu não consigo responder, é caro difícil. ou é barato, não sei, não sei. Acho que até eu sei que tem para todo mundo. Sim. Eu sempre vou querer o que é mais caro. Eu queria comprar um Rolls Royce, um Jaguar, um Porsche. Eu não posso comprar, né? Eu vi muito esse debate nas redes sociais. Chamar de caro ou barato, né? É difícil, né? Mas enfim, eu acho caro. A gente aqui, como papel também de buscar dentro do nosso conhecimento, educar o corredor e o público envolto nesse universo, eu acho que tem 2 pontos que é importante, que eu entendo, que eu analiso, né, do comportamento do consumidor de corrida, é que tem muito
acho que algo é pouco assim por detrás do senso claro para as pessoas do que é verbalizado, né? Mas assim, uma visão de que corrida não é negócio, né? Tipo assim, isso aqui é social, né? Botar, fechar. Acho que tem muito a ver, talvez, com a percepção de que as coisas acontecem nas ruas. Aí a gente entra no assunto da pipoca também, que daqui a pouco a gente fala dele. Mas acho que tem muito esse estigma ainda, um esporte que é para todo mundo, que eu sou o protagonista, que usa-se a rua, que muitas vezes tem incentivo público, ou seja, traz uma visão de que não é business, que é ação social, né? Política pública, né? Assim, 100% política pública. Eu acho que eu tenho um pouco dessa visão também. E é um segundo ponto que eu analiso, e que eu acho que não está correta, né? É business, né? Porque não é business, sai para correr. O parque está ali disponível para você correr, né? As calçadas e tudo mais. Se não fosse business, ninguém faria, tá? Ninguém faria. Não existiria. Seria tá aí o governo fazendo, né? E aí, dependendo do governo para fazer, ia sair o tanto de corrida que tem hoje? Não sairia. Infelizmente, não tem como. Nem tão legais, né? Nem tão legais, exatamente. E o segundo ponto também, que eu acredito que acaba vindo muito da mentalidade das pessoas, é querer colocar tudo no mesmo patamar. A gente está falando agora de experiências, você citou, né, várias experiências, mas eu vejo muitas pessoas, até as que não reclamam tanto, mas que, assim, às vezes reclamam do que está pesando no bolso, as inscrições que elas querem fazer, né, mas botando tudo no mesmo balaio. A corrida que ela paga ali R$100 subsidiada na cidade dela, de 5, 10 quilômetros, com a corrida com a puta experiência gigante em outro lugar, parece que está tudo no mesmo nível, como se fosse tabelado, né, fazer inscrição. E fazer um evento, né? Assim, é tudo igual. E a gente sabe que não é. Até no mercado que a gente falou agora de cultura, de entretenimento, você vai pagar R$100 num ingresso de um artista X, vai vir outro de fora, outra experiência, você vai pagar 1.000. E acho engraçado que ninguém reclama, né? Sim, ninguém fala. Ninguém reclama da do fila. preço da Taylor Swift. Ninguém reclama que faltou água dentro do evento dela. Exato. Gente do preço morreu, infelizmente. Do Coldplay, né? Exato. Ninguém reclama, a gente reclama do esporte. Pois é. E aí eu vou um pouco além, assim, puxando. Eu concordo plenamente com o que você falou, com a sua análise. E tem um ponto mais intrínseco, social, mais difícil de detectar, mas que se você olhar bem dá para ver, que é um tabu que é ganhar dinheiro com o esporte no Brasil. Então é como se fosse pecado ganhar dinheiro com o esporte no Brasil. Então tem isso das pessoas fazerem uma má comparação, tem isso das pessoas não enxergarem como negócio, e ainda, quando enxergam como um negócio, não gostam. Quando entendem que é um negócio, dói. Como assim alguém está ganhando dinheiro com o esporte? E tem um discurso social embutido nessa massa de corredores, de, enfim, pessoas em redes sociais, triatletas, que acha que ganhar dinheiro com esporte é desonesto, antiético, pecaminoso, é quase uma culpa, sabe? É quase uma coisa de religião, assim, que eu ainda não entendi de onde veio, mas é como se estivesse tocando em algo sagrado, que só deveria ser tocado por padrões públicos ou sociedades que não querem dinheiro, e etc. Você acha que esse ponto que eu trouxe de a corrida acontecer nos espaços públicos naturalmente traz um pouco dessa visão também? Até para quem não sabe, no geral, as empresas precisam pagar pela locação daquele espaço público, inclusive, né? Claro que tem várias situações, dependendo da cidade, do estado, né, município, mas entender que muitas até shows acontecem em espaços públicos que são cercados e pago um aluguel por aquilo, né? E eu tenho essa sensação de que o que acontece na rua não é negócio, sabe? Resumindo, trazendo assim bem num linguajar popular aqui mesmo. Sim. Acho que sim, acho que a corrida, o triatlon, a bike, eles estão num lugar mais sensível, num lugar mais vulnerável. Porque depende do poder público. Porque depende do poder público. Um show no local privado depende quase zero do poder público. Sim. Né? Agora, uma corrida, um esporte, depende muito de vários entes públicos. Mas a gente vê também em outros esportes esse discurso. Uhum. Eu conheço muita gente que não gosta do fato, por exemplo, de que jogador de futebol ganha dinheiro. Conheço muita gente que não gosta dos preços, que acha que os preços nos estádios deveriam ser muito populares e dar um acesso geral. E não estou julgando, tá, essa visão
não compete a mim, mas é fato que ela existe e que para o nosso setor ela acaba permeando esse discurso de que os organizadores são mercenários, assim, como se existisse uma regra para ser um tipo de organizador e você tem que aprovar o tipo de organizador que vai existir no mercado que você trafega. Entendi. Bacana. E a gente falou agora dessa questão de espaço público e tudo mais, né, que existe até a locação. São Paulo mesmo, onde você reside, o município é regulado, né? As taxas, inclusive, não são baratas, né? Você quer fazer uma corrida saindo do Pacaembu, são algumas dezenas de milhares de reais só para fazer lá, fora todo o outro custo, né? E muita gente nem sabe disso, né? E a gente entra no assunto da pipoca. Como a pipoca impacta até no valor da inscrição de quem paga hoje? Vocês têm alguma informação nesse sentido, principalmente nas grandes provas? Olha, a gente tem notícias de eventos com, por exemplo, 15 mil pipocas. Você tá falando de 20 quê? De mil uma São pipocas. Estou Silvestre falando, da por vida? exemplo, da Maratona do Rio agora, há Olha, 2 meses atrás, que deu problema de medalha, etc, etc. Acho que, assim, tiveram falhas ou fragilidades na organização que permitiram isso acontecer, né? Tá dentro do processo de crescimento dos eventos. Você crescer de 50 para 60 mil pessoas num evento de um ano para o outro, talvez tenha esse tipo de dor mesmo envolvida, acho né? que até mais, né? Foi menos de 50, foi 40 e poucos mil, né? Exato. Mais de 15 mil aí de crescimento, né? E o impacto do pipoca, ele é relevante. Ele é relevante. Ele é talvez menos relevante do que o mercado gosta de contar que ele é, mas é muito mais relevante do que o pipoca ou Acha quem que é. defende isso Aquele que só entra ali, acha não que é. consome nada, né? E tudo bem. Exato. Só É uma pousa na batalha rua. de discursos. Uhum. Eu escrevi um texto sobre isso em 2013 e tomei muita porrada. Já tem tempo. Assim, muita porrada. E hoje eu vejo que as pessoas já não estão mais defendendo essa prática publicamente, eu acho que o que é um primeiro passo. O que eu vejo mais defesa, aí eu quero seu argumento contra isso também, ou sobre isso, é que, eu não faço nada, eu não passo no pórtico nem na largada, nem na chegada, eu não pego água, eu só uso a rua que é pública. Mas se você cair lá e tiver um piripaque ou torcer a perna, a ambulância do evento é obrigada a te atender. E é muito cara a estrutura médica de uma prova. E como você vai estimar... Ela não pode omitir socorro porque você não tem um número, né? Não. Mesmo que privada. Mesmo que privada. Uma estrutura médica de uma prova, ela é um dos grandes custos de uma prova, e cada vez vai ser mais. Tivemos agora alguns acidentes em provas, com gente morrendo, um menino muito jovem morrendo na Maratona de Porto Alegre, né? Uma fatalidade, porque, inclusive, eu conheço a equipe médica que estava lá, da doutora Ana SR, e é impecável. Foi uma catástrofe, um desastre. E tem acontecido, chama muita atenção, porque dá medo, né? Mas imagina só que são milhões e milhões de pessoas correndo, acontece 1, 2, 3 vezes. E acontece isso todo dia, a pessoa na rua. Exatamente. No bairro que eu morava aqui em Brasília, um tempo desse, eu tava na rua correndo e aconteceu um piripaque, uma pessoa perto de mim, morreu lá mesmo. Acontece. Isso acontece todo dia, provavelmente. Pô, o cara cai de bike, bate a cabeça e morre. Exatamente. Eu tenho um amigo que morreu assim na USP. Pois é. Mas enfim, então esse é um exemplo, né? Pegamos um exemplo sobre, já fomos para o outro lado do cara poder morrer ou não, que é outra coisa que tem que ser falado. Sim, mas eu acho que é o principal impacto de estar ali utilizando a estrutura. Mas tem esse impacto, ele vem na minha cabeça assim, quase que instantaneamente, como uma coisa absurda. Eu acho que tem um outro ponto também, que é o limite de pessoas dentro de uma via, né? Isso é planejado, né? Isso é planejado. Além do mais, você quer pensar numa experiência positiva para os corredores, para que eles tenham espaço para fazer a melhor performance possível, ou para ter uma experiência confortável, e se acaba atrapalhando os outros que pagaram. Então, ter uma pessoa a mais
é alguém que vai fazer um tempo pior por causa daquela pessoa. E por fim, essa coisa de que eu só uso a estrutura da rua e saio antes, parto depois do pórtico e volto Que é o e que tá saio... rolando muito na São Silvestre, né, inclusive. Exato. É mentira. Não é verdade. Discorra. Não é verdade, isso é discurso de rede social. Uhum. Na prática, se o cara tiver com sede e tiver uma água lá para Sobrando, ele, achando que tá ele vai sobrando, né? falar, tem para todo mundo aqui, por que que eu não vou pegar? Uhum. Acho que existem casos e casos, né? Mas vai acontecer, né? Tem o cara que talvez vai, realmente, não, eu tô aqui consciente de que tô fazendo errado se eu for lá pegar, mas sempre tem aquele que vai pegar, né? Eu duvido. A ocasião faz o ladrão. Sim. Tá lá o negócio tranquilo, vazio. Eu ele pega. duvido. Foi o que até rolou na própria Maratona do Rio, né? Pelos relatos ali de que as medalhas, gente que não estava naquela inscrição especificamente, pegou medalha também, né? Sabe por que eu duvido? Porque se você faz isso intencionalmente, sabendo que é prejudicial para todo o resto das pessoas que pagaram para estar lá, você vai dar o próximo passo. Sim. Então Tipo, abre margem, né? provavelmente parte do caráter daquela pessoa, dos valores daquela pessoa. Inclusive eu observei, é um ponto realmente que tem a ver com isso que você trouxe, que eu tive como espectador lá fazendo cobertura com o time nosso na São Silvestre de 2023 para 24, e a própria equipe de staff não tem muito essa consciência, estava dando água para o público. Lógico. Aí falta uma água agora no lugar, ninguém sabe por quê, o organizador, coitado, não sabe, porque ele não estava lá vendo que o staff dele contratado para trabalhar ali, para distribuir água para o corredor inscrito, estava dando água para o público. Né? Então são coisas que... E aí permeia mais uma vez todo aquele lance, é na rua, é público, né? Tem água aí, posso pegar... É de graça, né? Tudo que é de aquela graça. Camaradagem, né? Então isso impacta demais, né? E são coisas que não tá nem no visual do organizador, né? Ninguém vê, né? Exatamente. Faltou água por quê ali? Pô, de repente estava cheio de gente lá nesse ponto, que eu não vi, não acompanhei. Né? Daqui a pouco ele tem que botar o quê? Um supervisor de pontos de hidratação. Exatamente. Mais um custo. Exatamente. É supervisor de medalha, só entregue para quem tem o número do dia aqui, da inscrição do dia. Isso tudo encarece, né? Na Maratona do Rio agora, o pessoal usou um picote de número de peito, de kit lanche, para tirar a medalha como Rolou pipoca. Isso lá também? Não acompanhei, Exato. não. Os tipos de fraude são os mais bizarros e mais criativos possíveis, né? A gente vê troca de número de peito, usar o número de peito por exemplo, de um festival que tem 4 dias, usa o mesmo número de peito todos os dias. Rolou muita gente dos 10 nos 5. Exato. A gente vê outros tipos de fraudes do tipo gente imprimindo o número de peito em gráfica, pega o número de peito um dia antes, vai lá na gráfica, tira xerox e vai com o número de peito, engana muita gente, né? É difícil, cara, é uma massa de pessoas. Mas daqui a pouco o cara vai ter que estar fazendo igual no show, né? Ler o QR Code no celular que todos os staffs têm ali para poder entregar uma medalha, para entregar uma banana. Exato. E isso encarece mais uma vez. Lógico. Mais uma vez. Um dia, quem sabe, a tecnologia vai matar esse problema com... não vai ser mais número de peito e o reconhecimento facial vai ser o novo número de peito. Imagino que a gente vai chegar nessa era, né, do tipo, você não vai mais precisar tirar um chip para correr. Vão ter vários pontos com fotos, inclusive isso tira possibilidade de cortar caminho, dar mais segurança no tempo, tal. Então, essa tecnologia da reconhecimento facial, ela está bem avançada e está avançando cada vez mais. E provavelmente ela entra na cronometragem, entra na identificação dos atletas, na experiência de prova, eu imagino que daqui a uns 5 anos. Tá. Quero entrar numa pergunta daqui a pouco aí sobre essa questão de valores, elitização da corrida, mas falando ainda da pipoca, um último ponto, você acha que há espaço para o organizador, que eu vejo muito esse discurso também acontecendo por parte do corredor, de aproveitar não necessariamente a pipoca, mas o que está por trás dela, que é talvez a falta de recurso ali para se inscrever, e trazer novas modalidades de inscrição. Eu vou trazer um exemplo meu. Eu gosto de fazer as provas menores ali, dentro de ciclos para eventos maiores, né, prova de 5 e 10K, que às vezes não tem muito significado para mim, que eu não faço questão de nenhuma da medalha. Eu já cheguei a passar, não quero medalha não.
pode deixar ela aí. Porque eu sei que eu vou chegar em casa e jogar fora. Sim. Né? E eu já vi muitas pessoas defendendo essa prática, porque não tira uma medalha e faz uma inscrição mais barata ainda. Você acha que tem mercado para isso, tem possibilidade, ou são coisas que não fazem tanta diferença num valor, num custo final de um evento? O kit é uma das partes mais caras, se não a parte mais cara do evento. Então, sim, faz diferença. Quanto mais bonita, mais cara a medalha, inclusive, né? Quanto melhor a camiseta, mais cara mais também. Cara, a gente faz camiseta, faz medalha para os nossos desafios virtuais aqui, a gente sabe como é. Pô, a gente saiu antes da pandemia de uma camiseta em média de 15 pila, 20 pila para 30, né? Isso quando fazendo em alto volume. Exato. Quando fazendo eu que compro em menor China, volume, você deve estar pagando o quê? 40, 45. 50. Sim, no choro. Tá chegando perto de 50 já. É, lógico. Porque você quer qualidade, provavelmente. Exato. E é isso, é preço que marca grande paga também, sabe? Assim, a ASICS, provavelmente uma camiseta deles deve também ter encarecido muito, tal. É toda a cadeia, isso que eu quero dizer. E é engraçado isso, eu até converso com o pessoal da área de tecido pra gente entender quantas coisas influenciam no nosso universo lá da corrida, né? Uma das coisas que alegam muito aí da indústria têxtil é que o mercado de carro elétrico influenciou no frete da China absurdamente e que influenciou em tudo que vem de lá em volume, como fio para tecido. Pois é. Então é assim, olha, o seu carro elétrico, esse você tem aumentou a sua inscrição da corrida. Exato, exato. Tudo tá interligado, né? Não tem jeito. Mas tem algumas iniciativas, né? De vender só o número de peito. Tem gente que já vende, sim, medalha? Sem medalha eu nunca vi. Até porque é o top 1. Seria mais uma logística de não entregar lá, né? E é o top 1 dentre os elementos do kit que as pessoas mais querem. Seria, assim, a coisa mais importante dentre todas as coisas é a medalha. Então eu, pessoalmente, acho que eu nunca vi. Deve ter de tudo. Tipo assim, um pipoca paga, né? Você vira aqui na hora de tirar a medalha, você não tem medalha não. Mas assim, eu vou ser sincero, eu acho que é uma questão quase binária, assim, não tem um espectro. Pipoca paga, pipoca um pouco paga, pipoca que vai poucas vezes de pipoca, não. Não, eu digo ou assim, ou não é. Eu digo dar um termo para essa compra de inscrição que não tem nada, só tem um número de peito, né? Sim. Porque eu acho que mora uma oportunidade, talvez. Sei lá, o cara basicamente encerrou as inscrições dele ali, ele não tem mais medalha, porque tá tudo encomendado, ele não tem mais camiseta, mas eu vou abrir aqui 200 inscrições para quem só quer o número. Eu acho que é uma oportunidade muito legal para democratizar o esporte e para trazer mais gente para a curva e para, por exemplo, dar esse primeiro passo na vida de alguém de uma maneira mais acessível. De novo, eu não acho que isso mata a pipoca. Sim, não. Acho que também... Porque se é pipoca, é pipoca. Se não é, não é. É uma questão cultural. Vai custar R$5, o cara vai de pipoca. Aí que vai falar, é subsidiado. A rua é pública. Exatamente. Isso é cultural. Isso vai mudar com a cultura, né? E você falou de democratizar, é onde eu queria entrar na próxima pergunta. Tá havendo muito esse discurso de que a corrida, os eventos estão se tornando elitizados. Com os dados que você tem, que eu sei que você tem, né? Você já até falou para mim no bastidor aqui de ticket médio, ou falou... Falei ao vivo. Falou ao vivo, já falou na gravação, já é verdade. Mas enfim, você tem muito dado, muito além do ticket médio. É uma afirmação consistente essa? Considerando que o valor... Você falou ticket médio, né? 130 e pouco, né? 134. Isso não dá nem 10% do salário mínimo hoje, uma inscrição, né? Isso, em cima disso, você, um homem de negócio, dá para dizer que com esse número, lendo o número friamente, que está elitizado? Eu tenho uma dificuldade, pessoalmente falando, de definir o que é elitizado. Difícil também. Eu não sei dizer o que é uma coisa elitizada ou não. Então fica difícil para mim responder essa pergunta. Os preços aumentaram. Não tanto quanto as pessoas acham. Vamos tentar falar que é o antônimo de acessível? O antônimo de acessível, então seria... Mas aí seria inacessível, ou pouco acessível. Acho que o elitizado tá nessa linha. Tá nessa linha. Tá nessa linha. Não é verdade. Não é verdade. E talvez seja verdade para o que as pessoas querem, para onde as pessoas querem ir. Quer ir para Maratona do Rio, né? Exatamente. Daí pode ter ficado um pouco menos acessível. Dependendo de onde você mora, inclusive, né? Exato. Mais toda caro uma viagem, etc. No fim das contas, o preço da inscrição é o menor dos custos de uma vida de um corredor, né? Ele tem que pagar o tênis, que vale umas 5, 6 inscrições, ele treina também, então ele tem que pagar o Corrida Perfeita, ele tem que pagar
O material esportivo dele, né? Toda a roupa que ele usa, todos os acessórios, dele, que é diferente. nutricionista, viagem, muitas vezes personal trainer, ou se o cara está em modalidades que tem equipamento, uma bicicleta não custa menos de R$10.000, né? Uma bicicleta média, e aí você vai para a inscrição, que é um menor custo. Então, inacessível é o todo, né? A inscrição, se você realmente quiser usufruir da melhor experiência que existe, ela ficou um pouco menos acessível nos últimos anos, verdade. Não porque alguém ficou mais mercenário ou não, mas porque as coisas se ajustaram. Está dando sold out, o público está indo, e acho as coisas que estão caras também, né? as coisas estão caras, e eu acho que as aumentaram de valor, vamos falar melhor, né? Aumentaram de valor. Caro é relativo, né? Mais uma vez, né? A inflação está aí, né? É uma realidade para todo mundo. Mas, por outro lado, existem coisas muito acessíveis. Aqui, por exemplo, em Brasília, no fim do ano, tem a corrida da Olga Cos, que, se eu não me engano, não chega nem a R$60 o preço da inscrição. Subsídio lá do pessoal do com camiseta, com medalha super legal, e aí é uma corrida com uma estrutura ótima, tal. Só que, não, você quer ir no que custa R$500. Na corrida da ponte Rio-Niterói, que custa R$499, eles sofreram um bombardeio de reclamações, lógico que em redes sociais, mesmo assim... Tem inscritos. Tem inscritos, e vai ser muito legal. Sim. Vai ser muito legal. Eu acho que as pessoas se frustraram pela experiência que elas tinham no passado, né, de ter uma corrida na ponte. Hoje em dia tem muito mais estudos que falam sobre quão perigoso é o movimento da ponte com tantas pessoas, então limitou muito o número de inscrições. E parece que tem que ter staff e gradir o percurso todo, né? Porque as pessoas podem cair, por exemplo, né, da ponte. Então, o grau de exigência, o grau de necessidade de estrutura para uma corrida dessa, ela é muito alta. Ela é muito alta. E aí, com também essa necessidade, com essa possibilidade muito menor de escala, né? Então você não pode ter que colocar acho que 7, 8 mil pessoas lá no máximo. É lógico que o preço aumentou para poder existir a experiência, né? Senão ela não se paga dentro de uma estrutura complexa, que já é a estrutura da Maratona do Rio. E essa prova, pelo menos, eu não vi ela com patrocínio. Não vi marca associada ao Desafio da Ponte. Agora eu não lembro. Pelo menos eu não vi. E nesse contexto todo, né, de inscrição, enfim, do que está envolvido numa prova, eu vejo que as pessoas acabam botando muita energia nos eventos grandes, né? Tem muito. Aconteceu a Maratona do Rio, tiveram problemas, inscrição cara que não veio nada, o influenciador lá, né? A sacola e o número de peito, né? Eu vi isso. Então rolou muito isso, e ao mesmo tempo não se fala do que acontece no dia a dia, né? Nos rincões do Brasil aí, nos bairros das grandes cidades também, que são corridas dessas menos de R$100, entregando experiências legais. Está crescendo muito o movimento, né? Cada vez mais eu vejo das corridas proprietárias, onde a empresa está querendo fazer um marketing ali em torno da corrida do supermercado, né? A pessoa compara muito com a corrida do supermercado, né? Quem ganha uma cesta básica. Para quem não sabe, o supermercado tem acesso a uma verba chamada de trade marketing das marcas, que já embute, né, ali não só em ações de corrida, mas tantas outras produtos para o mercado fazer ação. E isso que ele recebe, né? Geralmente, na maioria dos casos, ele vai receber esse produto para poder colocar num kit para ativar uma marca, ele não está gastando dinheiro com aquilo em tese, e por isso que você ganha uma cesta básica na corrida do Atacadão. E não vai ganhar na Maratona do Rio. Legal. E é legal. E elogia. Mas são coisas diferentes, são completamente diferentes, né? As pessoas têm dificuldade de fazer esse balanceio, né? Mas aproveitando o ponto aí da Maratona do Rio, do Desafio da Ponte, você acha que o organizador ele é pouco maduro para se posicionar ainda em relação à sua experiência, o que você entrega? Ou se ele tiver lá, tipo, tem um monte de gente reclamando, mas eu estou dando sold out, dane-se quem está reclamando e eu vou focar no meu público que está comprando. Você consegue enxergar a visão, o que o organizador tenta ou não fazer para pergunta muito legal. Pois é, porque por exemplo, Desafio da Ponte, né, eu, enfim, conheço a turma da organização e tudo mais lá, que é do Maratona do Rio também, eu não vi muito posicionamento deles, né, eles ficaram na deles.
Que também é um posicionamento. É um posicionamento. O posicionamento eu digo assim, ativo, né? De responder, né? Dar exato. resposta às críticas sobre valores e tudo mais. Cê Viu até sabe- deputado local, parece vereador, para rede social fazer barulho lá de Trocando. Niterói, reclamando deles, né? E eles acho que ficaram na deles. Também é uma estratégia, né? Sim, não deixa de ser. E passa muito por um movimento que tem se consolidado nos últimos anos, que é a união dos organizadores, né? Tem a associação Abracel, tem a CBAT, está muito mais Próxima, ligada, próxima a essa turma. CBAT, para quem não sabe, é a Confederação Confederação Brasileira de de Atletismo. Exato. Passa muito por eles se unirem e se fecharem nos discursos e não só se enxergarem como concorrência. Mas eu acho que tem um medo de rede social que é de todos nós. Medo do hater, né? Medo do hater. Ninguém quer criar movimentos porque sabem que são muito dolorosos, às vezes punem as marcas, né? Cultura de cancelamento, sei lá se é assim que fala também, mas há esse medo das hordas digitais, e aí impacta em patrocínio, né? Então, quem está xingando alguém na internet, quem está falando que aquilo que a empresa está fazendo é um absurdo, sabe desse poder. Sabe que isso vai chegar no patrocinador, sabe que isso vai chegar nos tomadores de decisão, no deputado, público, no vereador. Exatamente. Então pressionam mais ainda, e acho que esse balanço é muito difícil de fazer. Sim. Então, não sei se falta maturidade ou se é um sinal mesmo social de que tudo que você fizer para o mundo, né, e os eventos são feitos para as pessoas, não são feitos para o organizador, estão sujeitos a tomar porrada. Sim. Eu acho uma boa estratégia, muitas vezes, não se defender, uma boa estratégia se calar, porque você debater sobre um preço de algo que é privado e é seu nem sequer faz sentido, né? Mas a gente volta para a visão que as pessoas têm da corrida deturpada, né? Que é público, Exato. Que é social, não é negócio. Eu acabei de falar, né? Você faz a corrida para as pessoas e aí eu mesmo me desdisse. É lógico que você faz a corrida para as pessoas, mas tem que ter um motivo por trás disso, que é um negócio. Sim, assim como você abre um restaurante para qualquer pessoa entrar, consumir e pagar. Isso, quem exatamente. Quer, entra, quem não você quer, faz um restaurante para o mundo. Exatamente. Então, fica esse medo de tomar porrada. Eu não acho assim que tem um problema muito grande em se posicionar. Eu acho que cada momento merece uma estratégia, e cada vez a gente tem conversado mais sobre isso. Legal. E evoluindo um pouco essa pergunta, então, sobre o posicionamento em relação a críticas, mas falando mais sobre o posicionamento em relação à própria prova. O que eu entrego, né, e você conseguir na comunicação deixar claro ou conseguir demonstrar por que a sua prova vale R$500, por exemplo, né? Vamos falar do desafio da ponte aí, né? Ao invés de bater nas críticas ou rebatê-las, a comunicação em torno da prova, o marketing da prova. Eu sei que grandes organizadoras têm mais estrutura para isso, menores nem tanto, na estrutura de marketing para fazer um posicionamento em torno dos seus eventos, mas você acha então que teria espaço para mais posicionamento sobre o perfil de evento que eu entrego? E aí, naturalmente, as pessoas entenderem que, pô, vale R$500, por isso que eles estão demonstrando. E eu acho que você tocou no ponto certo. Esse é o insight que falta para os organizadores. É aí que precisa chegar. Porque muitas vezes você acha que a própria marca, que a própria experiência, que a própria tradição fala por si só, né? Eu até percebi isso na Maratona do Rio, inclusive. Acho que ela teve essa mudança agora de perfil de prova, assim, ativando mais as experiências lá no local. Eu estive lá e menos no kit, mas talvez tenha faltado. Talvez, estou falando talvez porque realmente eu não fiz uma análise da conjuntura da estratégia que eles fizeram de marketing pré-prova e durante o evento. Mas talvez tenha faltado uma comunicação mais efetiva, né, em cima dessa... Porque até quem consome trouxe muito essa mudança que a prova teve nos últimos anos, né? Eu fiz a primeira lá em 2015 e teve de fato uma mudança muito grande em relação ao festival, né? É tudo uma questão de consistência, na minha opinião. O ano que vem provavelmente vai mudar de novo. Eles vão diminuir essa
pretensão de número de atletas, eles vão aumentar, eles vão manter o que já é bom, porque se aprende com o ano anterior, né? Ou na corrida da ponte, como você podia ter defendido melhor essa ideia, essa experiência, aberto uma câmera, igual a gente está fazendo agora, de repente com perguntas e respostas, sabe? Eu acho que isso ainda o organizador não toca, e seria o próximo passo. Você sabe que eu participei de um podcast na montanha. Sim. E teve Montanha um recorte do Ailton Zulu, cara, mais gente fina do mundo. E a gente estava conversando sobre o preço de inscrição, e eu falei, como eu sempre falo nos podcasts, que os eventos não se pagam e tal, e deu um super burburinho, né? Os organizadores ficaram do meu lado, mas os atletas não ficaram do meu lado, e deu muita polêmica em rede social. E tem um comentário nesse vídeo, um vídeo com mais centenas de comentários, tá até no meu Instagram, @decrute, quem quiser olhar, vai lá, e acho que no Instagram do Na Montanha também. Vou deixar aqui o arroba do Daniel na descrição. Isso. E do Ailton também, Sim. se você puder Pode, fazer claro. essa Zulu, essa gentileza. Mas enfim. Anota o time aí, editor, pra gente não esquecer disso aí, no momento que foi falado pra tá e pegar. Boa. Tem uma pessoa que fala assim, essa tal de planilha nunca vem. Que é essa tal de planilha que eu nunca vi? KKKKK. Ele quer, tipo, como se fosse orçamento público, tem que divulgar. Exatamente. Agora. Essa era a vontade da pessoa. Tem que divulgar o balanço da empresa. Exatamente. Então ela quer ver um orçamento, uma planilha de custos de um evento, trucando, ou seja, querendo dizer que é mentira aquilo que eu estava falando sobre quão complexa é uma planilha de custos de um evento de Sim. endurance, né? De participação em massa. E por um lado, na hora eu achei um pouco ridículo, sendo bem sincero, esse comentário, porque é o que você falou, né? Quer vir aqui trabalhar? Quer vir fazer? Eu já ajudei a montar uma planilha, foi quando eu tive a visão, eu não entro nisso. Exato. Quando eu vi a planilha. Te convido, né, para vir aqui, então faz melhor, sabe? Dá vontade de responder essas coisas super na defensiva. E eu fui amadurecendo essa fala, e por trás dela, por mais que seja uma bobagem, interpretar literalmente, tem essa tese sobre o que você falou da clareza e transparência de como funciona esse setor, que talvez está muito ainda nublado para as pessoas. A gente puxa de novo a fala do início, né? Que a visão que é social ainda, né? Pois é. Então, assim, se assumir, né? Dizer o que você é de verdade dói. Porque você é uma empresa com fins lucrativos, que precisa, sim, ter dinheiro para contratar, para investir, para pagar bem as pessoas que trabalham com você. Pra ter os melhores staffs, isso que eu ia falar, né? Exatamente. E, assim, tocar nessa ferida é o próximo passo. É o próximo passo. Abrir mais os orçamentos. Toda vez que vem, por exemplo, a Lady Gaga para o Brasil, ou sei lá quem, ou Paul McCartney, ou Guns N' Roses, a Taylor Swift, todo mundo fala quanto a pessoa está ganhando. Custou 10 milhões de reais para trazer a Taylor Swift para o Brasil. Aí pronto, todo mundo fica de boa com quanto vai pagar no ingresso. E aí é 600, 700. Eu fui esses dias num show no Allianz Parque, perto da minha casa em São Paulo, o estádio do Palmeiras, não é meu time, muito pelo contrário. Mas aí eu vi... então. Exatamente. E aí eu vi lá, eu tava num camarote, convidado num camarote, e aí do camarote eu tava bem no lugar onde cortava a pista VIP. Hoje em dia a pista VIP ela é maior do que a pista. Eu lembro, quando começou a ter pista VIP lá atrás, era um quadradinho na frente do palco. Agora é o contrário, né? Ela foi aumentando, e ela para a pista VIP no meio do estádio. Ela é como se fosse quase um risco na linha central do estádio, assim, onde tem a marca de sair jogando. E tinha muito mais gente na pista VIP do que na pista. A pista VIP, ela é
o que era a pista. A pista hoje é uma espécie de... Às vezes virou âncora de preço ali só, né? Exato. O cara pagar pela outra logo. Eu ia chamar de curral. E muitas vezes o organizador de show ele consegue, né, jogar com esses números porque ele aumenta ou diminui conforme a venda, né? É lógico. Mas às vezes não tá conseguindo gerar uma experiência. O cara chega lá, a pista VIP tá lotada, eu tô atrás, né? Que pista VIP A é pista essa? VIP, você tem a mesma experiência que você tinha com a pista Normal. há 5 anos atrás. E se chegar atrasado, era melhor ter comprado a normal, né? Dá na mesma. Dá na mesma. Você ficar na grade é o mesmo lugar da pista VIP. Talvez tenha um pouco mais de facilidade de pegar bebida, eu não sei direito. Mas o que eu tô esperando acontecer e vai é a pista VIP, que é de novo surgiu o quadradinho lá dentro da pista VIP. Então vai ter a pista Super VIP, a pista VIP e a pista normal. Isso tem rolado muito já em termos de evento de show musical, né? Eu, enfim, tenho ido muito pouco shows com minha esposa e tal, mas a gente foi a um recente aqui em Brasília, aquele... Eu chamo de outro nome agora, mas é o Festival Amigos, né? Os clássicos do sertanejo, Chitãozinho e Chororó. Você tem bom gosto pra caramba. Chitãozinho e Chororó, que foi o que eu mais queria ver e tudo. Tinha essas pistas e tinha uma Foi áreazinha... no Mané Garrincha? Foi no Mané Garrincha. E tinha uma areazinha com mesas, né? Outra estrutura que, sim, já é outro jogo de ticket já. Pois é. E a pessoa só compra a mesa, tipo assim, é 15 mil reais, você compra a mesa, e aí você se vira com quem vai entrar. Exato. E assim a gente vai. Daqui a pouco vai ter a VIP. E é isso, você tá pagando daqui a pouco R$1.500 e tá tudo bem. Porque criou-se essa cultura ao longo de muitos anos de que show é caro e tá tudo bem. Agora, a corrida tem uma estrutura muito mais complexa, uma responsabilidade sobre saúde, tal, tem que custar no máximo X reais, porque senão tá me ofendendo como corredor. Então, acho que esse é o lugar. A gente passou por um período de profissionalização, de duríssimo, de pandemia, de volta, de crescimento. Agora é hora de educar. Sim. Você me lembrou de um exemplo agora, a Reserva, né, marca de roupa do fundador Rony, que está agora investindo muito no mercado de wellness também. Sim. Eles adotaram uma estratégia, eu não sei se é a ideia do Rony, mas o Rony já apresentou isso em vários vídeos, de que nos cupons das lojas, eu não sei se no que chega pra gente comprando no e-commerce, né, na nota fiscal, no cupom fiscal, tem isso, mas pelo menos das lojas, eles colocam o custo daquele produto ali, eles dão publicidade, custou tanto matéria-prima, enfim, ele dá o que sobra de lucro bruto para a reserva, né? Eu entendi, acho que é mais ou menos essa estratégia. Eles dão publicidade a isso para mostrar qual é o lucro bruto, que não é o líquido ainda, né? Porque tem toda a estrutura de custo local da empresa, enfim, fixo e tudo mais. Mas é uma estratégia muito que tem legal. Gente fazendo no mercado, algo parecido. Não sei se talvez há espaço para isso. Empresa B, né? Sabe? Aquele circuito B, empresas do grupo B, que tem uma tendência ESG, assim, ESG, mas... Então você acha que tem espaço de alguma forma para isso, para organização de prova? Não sei se chegar nesse nível, mas acho que precisa ser debatido, educar mais sobre o que custa uma prova. Adultos aprendem conversando. Né? Sim. Eu, um tempo atrás, fui estudar como os adultos aprendem, até descobri que chama andragogia. Tem pedagogia para criança, andragogia para adulto. Vocês devem estudar isso o tempo inteiro, porque afinal de contas vocês ensinam... Não tanto quanto gostaríamos, mas entendemos o conceito. Exato. Aí. Ensinam coisas para adultos, mas adultos aprendem trocando, aprendem conversando. Com experiências, E acho que hoje tá mais para um monólogo dos dois lados do que para uma troca constante e focada no cliente, que eu acho que resolveria essa chavinha. Bacana. E o que você enxerga para a gente ir para os finalmente aqui do nosso episódio de futuro agora, dentro dos números que vocês têm acesso, que vocês dão publicidade, né? Vocês soltam vários relatórios aí que a gente usa muito enquanto business aqui, né? Muitos insights interessantíssimos. E vice-versa. Agradeço muito pelo que vocês liberam aí para a gente, para o mercado como um todo. Enfim, em cima desses números, das percepções que vocês têm estando nesse universo de corridas de rua, de provas especificamente, o que o corredor pode esperar nos próximos anos de tendências? Eu posso ser um pouco mais filosófico agora, já que está no final? Fica à vontade. Não que a gente não tenha sido o tempo inteiro. Eventualmente não, né? Nós estamos vivendo o que eu tenho chamado de novo renascimento. Há centenas de anos atrás, teve um renascimento das artes,
muito baseado na Grécia Antiga. Eu vou chegar lá, pessoal, calma. Muito baseado na Grécia Antiga. E ele veio depois da peste bubônica, que matou provavelmente 200 milhões de pessoas na Europa. Diz mais ou menos que foi entre 30% e 60% da população, um range gigantesco. Tá? Naquela época, dado dificílimo. Né? Exatamente. Então não tinha... Pode ter sido menos, pode ter sido muito mais, né? Exatamente. Ninguém sabe direito, mas os historiadores têm mais ou menos um conceito que foram cerca de 200 milhões de pessoas que morreram de peste. E aí depois, do lugar que a peste mais detonou, que é Florença ali na Itália, surge o Renascimento, que durou 250 anos. Até a Idade Moderna, enfim, o Iluminismo e tal. Eu não sei direito precisar essas datas, tá? A gente teve a nossa pandemia. A nossa pandemia não foi uma peste negra em termos de número de mortes, mas, na minha opinião, ela impacta a sociedade de um jeito absoluto e é antes e depois, no sentido da velocidade e do sofrimento que ela imprimiu a 8 bilhões de pessoas de maneira simultânea. Imediata, né? Não foi um negócio que foi vindo, né? Não. Veio de uma vez. Foi uma dentro porrada. da sua casa, não faça nada. A gente tomou uma porrada de 2 anos que mudou para sempre o rumo e mesmo que da fossem história 6 humana. meses, né? Exato. Seria uma grande porrada. Exatamente. É uma questão de velocidade de propagação de informação e do jeito que a humanidade sofre aquilo. Né? Então, na peste negra foi de um jeito, talvez de um jeito mais suave, e agora foi muito mais intenso, muito mais concentrado e nos mudou para sempre. Isso trouxe um valor novo, que é o valor do esporte. Não à toa a gente vê números de, por exemplo, queda em 22% no número de consumo de bebida alcoólica no mundo. Em 2024, números da OMS. Nós estamos mais diurnos, nós estamos mais focados no nosso próprio corpo, na saúde, nas conversas. A gente está com epidemias de doença mental, epidemia de solidão, epidemia de obesidade. São os males desse século. Tem mais, no mínimo, 100 anos de crescimento do que a gente faz no nosso esporte, e os corredores podem esperar inovações tecnológicas, mais amigos correndo, mais locais para socializar correndo, mais experiências de wellness, de bem-estar, de vida melhor, não só ligados à corrida, mas a todo o universo do que é tido como bem-estar, tanto mental quanto físico. E, na minha opinião, pelos próximos 100 anos, a gente vai crescer e provavelmente ser um dos pilares de um passo evolutivo da sociedade, na minha opinião. Legal. Talvez você não tenha a resposta para essa minha pergunta, mas você acha que a gente tem espaço para todo esse crescimento no modelo que são as corridas de rua hoje, o modelo tradicional que é hoje fechando vários espaços, milhares de pessoas? Acho que qual você tem um número médio de inscritos por evento? Mais ou menos 800 inscritos que eu por imaginei evento. Perto de 1000, né? São eventos razoáveis, né? Médios, Sim. né? Não podemos chamar de corridinha pequena, né? Não. Tem bastante gente. Tem espaço para esse modelo ou o espaço, esse crescimento, ele vai exigir novas experiências, coisas distintas? A gente vê muitos running clubs crescendo, corridas menores, pequenas experiências distintas, né? Porque também a gente enfrenta o desafio aqui de entender o impacto dessas mudanças no nosso mercado mais voltado a treinamento, é que tem muito mais gente hoje vivendo a experiência da corrida de forma mais lúdica, né? De, vou participar de uma prova de 5K aqui, porque eu faço uma corridinha de vez em quando na esteira da academia, daqui 2 meses eu faço outro, e ele não é aquele corredor clássico, né? Até criou-se muita polêmica em cima da pesquisa que a Olímpicos encomendou e veio com 13 milhões de pessoas que correm, né? Parece que pegaram todo mundo que corre, e você já me disse já em outras conversas nossas que o número bate, né? Mas tem muito disso, está se criando vários perfis, né, de corredor, eu vejo, eu tenho essa leitura, e aí, tem espaço para o modelo que é hoje de provas de corrida, para crescer junto desse crescimento, ou a gente vai ter que evoluir? Ou até regredir, né, para eventos menores, né? Regredir número, né? Sim. Na minha opinião, sim. Porque, na minha opinião, tem espaço para vários tipos de formatos, coisas que nem foram inventadas ainda e coisas que já foram inventadas.
acho que a gente sempre volta para a raiz, sabe? O pensamento humano tem essa questão cíclica, assim. Back to the basics, né? Back to the basics, exato. Se antes, na Revolução, na primeiro Renascimento, desculpa, Revolução não, a gente voltou para a Grécia, agora a gente está voltando para os primórdios do momento que a gente ainda era caçador-coletor. Que é essa coisa de que a gente corria porque a gente corria. Né? Já diria o livro Nascidos para Correr, que é fantástico. Grande recomendação que a gente já recomenda aí nas Exato. publicações. Então, minha tese é essa, que a gente regrediu para cá. Então, se a gente foi para a parte mais humana que tem em ser humano, todo tipo de experiência está na mesa. Uhum. Eu acho que ainda tem espaço, sim, para esse tipo de experiência atual crescer, se consolidar, especialmente em países como o Brasil, né? Tem lugares mais consolidados, mas eu espero um dia a gente ainda estar dentro de grandes circuitos mundiais, majors, super halves, sei lá o que a gente vai conseguir. Continua tendo espaço para esse, né? Não é que vamos excluir esse tipo de experiência, né? Não, porque cada vez mais quem corre, quem nada, quem pedala, quer dominar o mundo. E aí, só depois dessa sensação de conquistamos o planeta, a gente vai saber exatamente que tipo de coisa cabe e que tipo de coisa não cabe. E são muitos mundos dentro da corrida, né? A gente está falando assim, de provas especificamente, ou de outros tipos de evento, mas eles nascem, eles existem a partir do mundo individual de cada um, né? Eu vou, para explicar um pouco melhor disso, eu vou trazer para o meu mundo de momento. O meu mundo de momento hoje está muito mais focado em ser consistente com meus treinos do que participar de eventos. Até pela questão pessoal, logística e tudo mais, familiar. E, eventualmente, cabendo uma oportunidade, sendo interessante, participar de algum evento de outras maneiras, inclusive, que não pela performance de estar naquele evento. Hoje eu tenho muito mais buscado a performance num treino de tiro na esteira, porque eu sei do propósito daquilo para a minha saúde, do que eu ter que ir lá fazer uma meia maratona em menos de 1h30, sendo que, mesmo assim, eu bato vontades dessas às vezes, né, de ir lá treinar para uma prova e performar, e ter aquela experiência lá que é super legal, mas eu sei que no meu contexto hoje, no meu mundo hoje, não está cabendo tanto. E aí, nesse ponto que você trouxe todo aí desse renascimento pós-pandemia, é que ele criou... Desculpa ter ido Não, foi excelente. Uma viagem. Foi fantástico, eu achei. Tem muitos movimentos hoje trazendo muito o renascimento como referência, né? Dentro do marketing, dentro de várias outras áreas hoje, do business, inclusive. Mas assim, era para fechar nesse sentido, né? De que acho que se criou-se muito mais mundos individuais. E tem esse novo corredor que a gente comentou, né? Que está buscando ter uma experiência de, enfim, trazer de fato a saúde para a vida dele, o momento do relaxamento, o momento de curtir. E esses dados, acho que nem a gente tem tanto, talvez um pouco mais que você, mas você também não vai ter. Quantas pessoas estão correndo que não fazem prova nenhuma? A Olímpia, você colocou na pesquisa, né? Que não fazem prova alguma e praticam a corrida uma vez por semana, pelo menos. Exato, tem muitas, né? São, no nosso número, já 14 milhões de pessoas correndo. A gente tem um índice lá que a gente faz de acordo com o número de inscritos, tal, o crescimento da base. E aí você chega no número que é maior que o número que você tem acesso. Exatamente. Eu vou vender 2,6 milhões de inscrições esse ano, segundo a nossa última projeção. Mas é um funil, né? Uhum. Primeiro você começa a correr. Aí você começa a consumir coisas da corrida. Aí você compra um tênis legal. Aí você começa a treinar. Aí você compra um relógio. Aí seus amigos estão indo nas provas. Aí você vai para uma assessoria. Aí você vai para a prova. Então, e tem gente que não desce isso tudo. Né? A maioria não desce isso. E acredito que está aumentando agora. A gente espera fazer isso. Ou então pular para cima, né? Dentro desse funil. Ter mais lugares de experimentação, né? Ter mais acesso, inclusive no discurso, não só na experiência. E acho que é o importante agora, mas a maioria das pessoas que correm não vão em eventos. Não vão. Tem muito mundo acontecendo dentro da corrida, né? Tem as crews, tem as plataformas digitais, tipo Corrida Perfeita. Isso é uma experiência de vida. Sim. Estar com o Corrida Perfeita é uma experiência de vida, é um outro tipo. Talvez não tenha um impacto emocional que tem participar de um evento, né, que é para isso que eles servem, mas tem um impacto de
permear a vida de alguém e de para sempre você lembrar da época que você tinha esse compromisso, sabe? Sim, exatamente. Tanto que, apesar da gente ter um público-alvo hoje focado em quem treina para fazer eventos, né, participar de eventos, a gente tem desde o começo da nova versão da nossa plataforma opções de treino para manter minha forma ali, cuidar da minha rotina do dia a dia. A pessoa escolhe lá uma quantidade de semanas para treinar e ela não vai ter nenhum evento envolvido. A gente faz isso desde o começo. Né? Para quem não sabe, tem lá, inclusive, dentro do Clube Corrida Perfeita. Boa. Daniel, quer deixar alguma mensagem final? Não, só te agradecer. O do Renascimento já foi o grande Nossa, finale? não, já viajei demais aqui. Querido, Quero muito te obrigado. agradecer, Eu viu? que agradeço a sua nobre experiência aqui Imagina. conosco e as suas palavras também do Sou começo. um admirador. Eu que sou do seu trabalho, cara. É recíproco. Tamo junto. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Hoje a gente falou muito aqui de vários mundos dentro da corrida, mas se o seu mundo envolve buscar se desenvolver na corrida, se desenvolver acima de tudo com saúde, que é o mais importante que a gente defende, né? A corrida, se mal praticada, se mal treinada, ela pode levar você à lesão. Então, se você quer fazer provas, quer se desenvolver nas provas, participar dos eventos, estão lá na Ticket, nós temos o Clube Corrida Perfeita para te ajudar, desde o suporte com o treinador real, a experiência de treinamento, os treinos de força, as orientações técnicas, conteúdos para você se preparar nutricionalmente, seu preparo mental. Um único lugar, você consegue tudo para se desenvolver na corrida. Conhece lá em corridaperfeita.com ou o link vai estar aqui na descrição do nosso episódio. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal no YouTube, se não é inscrito no podcast, nos canais de áudio como o Spotify, se inscreva para receber os próximos episódios. E quem quiser fazer inscrições, conhecer provas pelo Brasil todo, ticketsport.com.br, né? Super simples. Só isso. Não tem erro. Ou baixa o app. Baixa o app também, que sempre tá chegando as notificações para mim. Ô, coisa boa. Tá funcionando. Você é uma das pessoas que... Preciso voltar a fazer mais provas aí. No meu mundo de interesse nas provas, mas no meu mundo atual não tá cabendo tanto, A gente vai dar um jeito. A gente se organiza. A última que eu fiz foi os 10K lá no Rio. Minha esposa se preparou para o 21 pós segunda gestação, né? Eu acompanhei ela, aí tive a experiência de poder fazer o 10K também lá. Prova é sempre legal, cara. É legal demais. Tem que fazer. Você tem que fazer umas provinhas por ano, não tem jeito. Exato. Fiz umas 2 já esse ano, tem que fazer. Obrigado, gente, mais uma vez. Obrigado, Daniel, pela sua presença aqui. Parabéns pelo Corrida Perfeita, sou fã. Obrigado. Até mais, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.